my life, I give you my soul, and I know that you keep it safe forever, for all future days. Wherever you go, I follow you there. Whatever you do, I'll be there for you. And I O Hotel Palazzo del Amore erguia-se majestoso em uma belíssima cidade italiana, um oásis de luxo e elegância. A cada esquina de seus corredores ornados com obras de arte, os segredos do passado murmuravam em vozes suaves. Era ali que o Duque Giovanni de Cesare encontrou um refúgio conveniente para sua excessiva busca pelo prazer e compromissos sociais. Ainda jovem e com uma postura elegante, prezava por uma vida de luxúria e aventuras amorosas. Não pensava em assumir compromisso com nenhuma mulher, mas para todas que se encantava, usava do seu poder inebriante e, quando saciado nos seus mais íntimos desejos eróticos, desprezava-as. Naquela manhã de outono, o sol tingia o céu com pinceladas douradas e Giovanni descia os degraus de mármore do saguão principal, como fazia todas as manhãs. Seus pensamentos vagavam despreocupados quando seus olhos captaram a figura de uma jovem camareira recém-contratada. A postura humilde dela, mas graciosa em cada movimento, foi observada pelo Duque atentamente por alguns minutos. Ela era Antonella, uma flor recém-aberta no jardim do palácio. Era uma moça casta e muito bela, que precisava trabalhar para se sustentar honradamente. Seus olhos verdes cheios de vida e seu rosto delicado pareciam ter sido pintados pela mão de um grande artista. Imediatamente, o Duque assumiu o papel que mais sabia exercer, o de conquistador libertino. Dirigiu-se com elegância até ela e, com gentileza, disse: "Bom dia, senhorita." Giovanni a saudou e um sorriso maroto surgiu em seus lábios. "Posso saber seu nome?" "Bom dia, senhor," ela respondeu sem erguer o olhar. "Meu nome é Antonella. Em que posso lhe ajudar?" Ele, ainda sorrindo maliciosamente, respondeu: "Eu sou o Duque Giovanni de Cesare. Por enquanto, não preciso de nada, mas certamente precisarei dos seus serviços." Acabou de falar e se retirou. Antonella achou muito desagradável a maneira como o Duque a abordou e procurou obter informações sobre ele com outras funcionárias do hotel. Soube então que ele vivia uma vida pervertida e devassa. Soube também que outras criadas foram seduzidas pelos galanteios e presentes dele, para logo em seguida serem dispensadas. Algumas abandonaram o serviço no hotel por vergonha de se deixar fascinar. Antonella, depois que ouviu tudo, compreendeu os olhares sensuais que ele lançou sobre ela. Percebeu que agora o alvo do caçador de amores passageiros naquele hotel seria ela. Preparou-se firmemente para a próxima investida do libertino. Haveria de confrontá-lo sem comprometer a postura adequada na vida e muito menos no trabalho.
Nos dias que se seguiram, o duque fez questão de cruzar o caminho de Antonella sempre que possível. Ele usou todo o seu charme e persuasão, armando-se com elogios melosos. A todos os elogios, Antonella sorriu, agradeceu, pediu licença e saiu rapidamente da presença dele. Certa manhã, ao vê-la no corredor, entrando em um quarto para trocar os lençóis, ele também entrou e trancou a porta em seguida. Antonella, quando viu o duque, não demonstrou o susto que teve. Sabia que estava diante de um homem que usava todas as suas armas sexuais para conseguir abater as mulheres que ele considerava alvo de seu desejo. Olhando calmamente para ele, disse: "Não adianta me perseguir, nem me importunar com seu assédio. Eu não o quero, não o desejo e não vou me render aos seus encantos, senhor. Acho melhor se retirar." Brava, hein? Você fica mais interessante com raiva, querida. Eu não tenho pressa. Por ora você não me deseja, mas tenho certeza que vai. E quando se entregar em meus braços, provará dos delírios que posso te proporcionar. Acabou de falar, sorriu, destrancou a porta e saiu do quarto. A cada investida dele, ela permanecia firme, recusando suas tentativas com uma graça serena que só aguçava mais o desejo do duque. Nunca uma mulher havia sido tão resistente aos apelos carnais dele e isso o incomodava, porque ele começou a pensar em Antonella o tempo todo. Tê-la em seus braços virou uma obsessão. O que nunca aconteceu antes ocorreu com relação a Antonella. Ele não estava sentindo desejo por mais nenhuma outra mulher. Ter uma mulher nos braços dele agora só faria sentido se fosse ela, e isso o deixou muito aborrecido. No entanto, acreditou que o pensamento de se sentir satisfeito amorosamente só com ela acabaria quando Antonella se entregasse aos seus braços. Depois do ocorrido do quarto, Antonella, quando o via, procurava não caminhar sozinha pelos corredores do hotel. Não conseguindo mais se aproximar dela com facilidade, certa noite, aguardou a saída dela do serviço para lhe falar. "Antonella", ele sussurrou quando ela saiu pelos fundos do hotel, "por que não aceita sair comigo? Garanto-lhe uma noite inesquecível." Ela ergueu o olhar, seus olhos encontrando os dele com uma calma resoluta e respondeu: "Senhor Duque, aprecio sua oferta, mas minha resposta permanece a mesma: não." "Tudo bem, eu entendi, mas você poderia me dizer o porquê? Eu nunca encontrei uma mulher que fosse tão insensível aos meus apelos e isso está acabando comigo. Eu não me interesso mais por outras mulheres. Não saio mais para me divertir. Não como e nem durmo direito. Eu só penso em você." Nesse momento, ela pensou: realmente ele parece muito abatido. Será que ele está dizendo a verdade ou isso também não passa de um joguinho de sedução? Depois dele aguardando o que ela diria, ela respondeu: "Eu lhe direi o porquê, Giovanni. Há mulheres que se relacionam por aventura, sem querer nada em troca.
Eu não sou uma mulher insensível. Emociono-me a cada fala sedutora sua. Quando o vejo ao longe, meu coração dispara, minhas pernas tremem. Eu me sensibilizo com cada palavra que sussurra em meu ouvido. Enquanto ela falava, o duque se surpreendia por ela ter se disfarçado em não sentir nenhum interesse por ele. Porém, continuando Antonella, eu não sou uma mulher que só quero aventura. Eu quero mais. Eu quero ser amada por um homem gentil e apaixonado. Um homem que me ame pela beleza da minha juventude, mas que também continuará me amando quando envelhecer. A resistência de antes e as palavras de Antonella naquele momento fizeram Giovanni descobrir vários sentimentos que agora passou a ter por ela: respeito, admiração e amor. Ele estava apaixonado por Antonella. Por um instante, os dois se olharam profundamente, enquanto as almas se agitavam no peito e os corações batiam descompassadamente. Ela desejando que ele a amasse de verdade, e ele querendo saber se o que sentia por ela era amor. You're the air that I breathe. Yes, and you are all that I need. You are the sun, a gift of light. You are the moon, my comfort at night. You are the water that keeps me alive. You are the ground on which I stand. Yes, you are. Wherever you go, I follow you there. Whatever you do, I'll be there for you. And I will be forever true, true to you. And I give it all. I give you my life. I give you my soul. And I know that you keep it safe forever, for all future days. Wherever you go, I follow you there. Whatever you do, I'll be there for you. And I will be forever true, true to Vocês se lembram da minha pergunta no início, meus queridos? O amor muda as pessoas? Sim, muda, meus caros. Porém, só aqueles que desejam mudar. O amor não é invasivo e nem dominador. Ele precisa da vontade do ser para existir. Giovanni não sabia dizer naquele instante se a amava ou se era apenas um sentimento passageiro. E ela não queria se entregar para viver apenas momentos. A verdade é que depois de tudo que ela lhe disse, ele a deixou ir. Ela caminhou lentamente,
enquanto ele a observava se afastando. Inesperadamente, o conquistador foi conquistado. And I will be forever true to you. No dia seguinte, quando Antonella chegou no hotel para trabalhar, ouviu boatos de que o duque tinha partido de repente. Todos se perguntavam sobre o motivo e ninguém sabia informar. Escondida em um canto, enquanto ouvia os comentários dos funcionários sobre o assunto, uma lágrima deslizou silenciosamente no rosto dela. Os minutos se transformaram em horas, as horas em dias, e, depois de 6 meses, o duque regressou ao hotel. Em uma manhã ensolarada, ao descer as escadarias de mármore, viu a mulher que ele considerava a mais bela de todas que seus olhos já viram, Antonella, que graciosa lustrava uma peça de bronze. O duque sorriu para ela e lhe disse: "Bom dia, senhorita." Giovanni saudou. "Posso saber seu nome?" "O meu é Duque Giovanni de Cesare." Ela sorriu e respondeu: "Meu nome é Antonella. Em que posso lhe servir, senhor?" Em tom de brincadeira, ele falou: "A senhorita conhece alguma camareira disposta a ser amada eternamente?" Ela arregalou os olhos sem acreditar no que ele dizia. Só podia ser brincadeira dele, pensou ela. Enquanto ainda estava atordoada pela fala, ele segurou em sua mão e a puxou para o jardim do hotel, dizendo: "Fique calma, minha querida. Gosto tanto desse hotel que acabei de adquiri-lo. Preciso falar uma coisa séria com você." Ele então lhe contou tudo o que aconteceu nos meses que esteve ausente. A partir do último momento em que eles se encontraram, uma transformação começou no coração dele. Precisava obter a certeza de que seria capaz de se dedicar exclusivamente a uma mulher e pelo resto de seus dias. Queria se reencontrar, buscar seu equilíbrio e fazer o que nunca se preocupou antes: se conhecer melhor. Abandonou suas festas extravagantes e as companhias duvidosas, dedicando-se à administração de suas propriedades com seriedade. Em cada gesto, procurava uma prova silenciosa de seu amor por Antonella. "Por isso estou aqui, meu amor", falou Giovanni. "Você disse que só se entregaria a um homem se ele a amasse na juventude e se fosse capaz de manter esse amor com o passar dos anos. Esse homem está agora aqui lhe pedindo em casamento. Você me aceita, Antonella?" Um beijo foi a única atitude que Antonella conseguiu ter, por causa das lágrimas que corriam em sua face. O casamento aconteceu alguns meses depois e os noivos estavam radiantes de felicidade. O Hotel Palazzo dell'Amore testemunhou a revolução de um amor que começou com desejo e se transformou em devoção. Giovanni e Antonella, unidos por uma transformação, encontraram juntos um novo significado para suas vidas. O duque, outrora libertino, agora era um homem de honra, dedicado à mulher que o ensinara o verdadeiro valor do amor. E assim, sob o céu estrelado e lindo italiano, eles começaram sua nova jornada juntos, prometendo um ao outro amor eterno e fidelidade.